Olá, boa noite a todos, muita paz, que Deus abençoe nosso estudo da noite de hoje, que possamos tirar um bom proveito, né? Hoje nós vamos falar, continuando aí o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso assunto é do capítulo 2, nós estamos já na página 106, nós vamos estudá-la até a 110, dando continuidade ao assunto da entrevista, né? O visitante, que é o padre, que está ali questionando alguns apontamentos da doutrina, alguns pilares, né, da doutrina espírita. E vamos dar início fazendo a nossa prece inicial aí, para a gente harmonizar com o trabalho da noite. Querido Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade. Rogamos que o Senhor possa estar nos envolvendo a todos, possa estar abençoando o nosso estudo, o nosso trabalho, abençoando a casa de cada um de nós, abençoando a Sala Chico Xavier, fisicamente, né, onde ela está situada, no rodo do Jardim Metrópole, na Rua Imbuca, lote 5, quadra B. Nós não estamos frequentando ali fisicamente, mas estamos participando, porque afinal de contas uma instituição precisa ter um endereço, mas a nossa religiosidade deve ser exercida onde nós estivermos, né? Então, atualmente, nós estamos fisicamente afastados da casa, mas estamos aguardando um breve regresso, tá, pessoal? Esperamos aí que antes do final do ano, com as bênçãos de Jesus, nós já poderemos estar voltando às nossas reuniões. Esperamos assim, tá? Até o final do ano, quem sabe todo mundo já vacinadinho aí, então a gente vai estar voltando. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de nós. Obrigado, Senhor, e possamos dar início à reunião de hoje. Bem, então vamos lá, as questões que nós precisamos estudar. E aí o padre começa, né, no questionamento, diz assim para Kardec: pois bem, que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons nos devem aconselhar e guiar. Isso ainda é a pergunta, tá? Suponhamos que eu não tenha religião alguma e queira escolher uma. Se eu lhes pedir para aconselharem-me se devo ser católico, protestante, anglicano, quáquer, judeu, maometano ou mórmon, qual será a resposta deles? Aí sim, Kardec vem esclarecer. Há dois pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais, comuns a todas, e os princípios particulares de cada uma delas. Os primeiros são de que falamos há pouco, quer dizer, no estudo anterior foi comentado a respeito dos princípios basilares das religiões, né? O amor a Deus, os princípios éticos, o respeito ao semelhante, né? E tudo mais que nós, quando ouvimos a palavra religião, nos transportamos em pensamento para esse entendimento. A religião aponta um caminho para o céu, algo mais ou menos nesse sentido, né? E quanto aos segundos, os espíritos vulgares, sem ser maus, podem ter preferências, opiniões, podem preconizar esta ou aquela forma, animar certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservaram, né, as ideias da vida terrena, seja por prudência para não assustar as consciências timoratas. Acreditais, por exemplo, que um espírito esclarecido, fosse mesmo Fenelon, dirigindo-se a um muçulmano, irá inabilmente dizer-lhe que Maomé é um impostor e que ele será condenado se não se fizer cristão? Não o fará, porque será repelido. Então, nesse entendimento, né? Enquanto os espíritos, de um modo geral, não falam de religião apenas no sentido amplo, mas no sentido mais direcionado aí aos princípios de tal ou tal religião, então realmente o espírito, por mais esclarecido que seja, ele vai evitar, né, de desagradar as pessoas daquela religião, né? Então não vai
falar mal da religião. Imagina se você vai entrevistar um espírito que se diz, entrevistar, desculpe o termo, mas no caso de uma evocação, um espírito para falar, ele se diz um espírito bondoso, um espírito evoluído. Aí você pergunta quem foi Kardec, ele fala que Kardec foi um pilantra, Kardec é um salafrário, era um homem mau. Se ele fala isso para a gente que é espírita, não vai ficar pesado ouvir isso? Vamos entender que esse espírito é evoluído, né? Vai ficar né? Sabendo quem era Kardec, né? O seu caráter, a sua honestidade, a sua integridade. Então é óbvio que esse espírito será repelido, né? Mas ele pode até ser um bom espírito, não quer dizer que ele seja um homem muito esclarecido. E aí então os espíritos de um modo geral não vão apontar para você, você segue tal ou tal religião. Ele vai te pedir, vai te orientar a fazer o bem, a procurar amar o seu semelhante. E isso você pode fazer mesmo sem frequentar uma igreja. E aí vamos mais adiante, né, seguindo aqui. Finalmente, em nome da qual se comete menos mal, né, da religião, né, aquela em que te ensina a ser menos egoísta, porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal. Ela não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Vede, julgai e escolhei. Então somos nós mesmos que vamos escolher de acordo com aquilo que trouxer mais acalento, mais esclarecimento à nossa mente e mais conforto ao nosso coração. Ali estaremos bem aceitos e seremos bem acolhidos e poderemos ser bons trabalhadores nesta religião, né? Indicada dessa forma, por princípios de caridade e de amor, não simplesmente pelo rótulo da religião. E aí o padre continua aqui no questionamento. Ele pergunta: creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos que considerais superiores. Supondo mesmo que esses princípios sejam errôneos, poderá tal crença, segundo a opinião dos ditos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé e a praticam? Quer dizer, mesmo que haja erros dentro dessa religião, mas se o seu profitente, se aquele o seu frequentador, mesmo tendo ali, né, essas coisas que não são consideradas certas, mas se ele pessoalmente pratica o bem e faz o que é correto fazer, ele não estaria a caminho da salvação? E Kardec diz: certamente que não, se ela os não desviar da prática do bem. Se ela antes os incitar a isso, se ela antes o incitar a isso, quer dizer, a fazer o bem, então sem problema, né? Ao passo que a mais bem fundada crença os prejudicará evidentemente se lhes fornecer ocasião de fazer o mal, de faltar à caridade com o próximo, se ela os tornar duros e egoístas, né? Porque então não praticam segundo a lei de Deus, e Deus olha mais os pensamentos que os atos. Então, desculpem, senhores, aqueles de nós que tivermos numa religião que, ainda que tenha pontos que possam ser contestados, né, mas que praticamos ali o bem e que essa religião nos ensina a ser bons, a fazer o que é correto fazer, então não temos que nos preocupar. Aquele irmão vai estar indo para um bom caminho, né? Acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos inumanos ou contrários à caridade? Não haverá sempre mais culpa naquele que mais meio tinha de esclarecimento? Então são questões que
porque realmente se é necessário que se entenda, né? Que a religião pode até ter bons preceitos, mas se ensina os seus membros a fazerem mal, né? Então realmente ela não está fazendo o seu papel. E se ela estiver fazendo o seu papel, mas algum de seus membros estiverem usando apenas o rótulo e enganando aos outros, e se enganando, obviamente, que não está seguindo um bom caminho, e isso disso, né, para a justiça de Deus não depende do rótulo religioso para cumprir o seu papel, né? E aí o padre pergunta novamente: assim, o católico fervoroso, que escrupulosamente cumpre com os deveres do seu culto, não é censurado pelos espíritos? Allan Kardec: não, se isso é para ele uma questão de consciência, se ele o faz com sinceridade. Sim, 1000 vezes sim. Se for hipócrita e se só tiver piedade aparente, né? Os espíritos superiores, os encarregados do progresso da humanidade, declaram-se contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a natureza deles e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes que deles se aproveitem. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos. Se entre os seus ministros há muitos que desempenham sua missão com devotamento inteiramente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável, convireis que nem todos assim sempre compreenderam a santidade do seu ministério. Infelizmente, a maioria não cumpre assim. Os espíritos combatem o mal, onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião será atacá-la? Ou seja, né, será que se eu assinalo pontos que estão em contraste com o bem, com a caridade, né? Se eu falo que Jesus é bom, mas eu uso o chicote para falar que ele é bom, se eu digo que Jesus veio te salvar e chego dentro da sua casa abusando da sua família e chutando tudo e quebrando as coisas, que Jesus é esse que você vai acreditar? Que forma é essa? É Jesus que é o pecador? É ele que está errado? Ou eu que estou usando um santo nome para cometer abusos particulares, né? Mesmo que seja em nome de uma fé? Ou seja, então esse Jesus vai acabar sendo odiado, né? Mas é o nome dele sendo mal usado, não ele. Os espíritos combatem o mal onde quer que ele se ache, mas assinará, estou repetindo, né? Os abusos da religião será atacá-la? Aí, seguindo, ela não tem inimigos piores que aqueles que defendem esses abusos. Abusos que fazem nascer o pensamento de poder ser ela substituída por outra melhor. Então, desde o momento que eu abuso do poder, né, da religião, da minha influência na religião, e cometo crimes, então realmente essa religião não vai merecer respeito de ninguém. Vai merecer o temor, o medo, vão abaixar a cabeça e ajoelhar, mas respeito e amor por ela realmente ninguém vai ter, né? Se a religião corresse qualquer perigo, deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia, transformando-a em arena de paixões humanas e explorando-a em proveito da sua ambição. E aí o padre prossegue: dissestes que o Espiritismo não discute os dogmas, e entretanto ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão, nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. E aí Kardec diz: já de há muito que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo que os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos: a prática do bem.
que é a lei superior. A condição sine qua non do nosso futuro, como nulo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam. Quer dizer, é o bem, né? É a questão principal, é fundamental, sem a qual nada se completa, né? É praticar o bem. Essa é a verdadeira questão. Enquanto a luz não se faz para vós sobre essas questões, crede, se o quiserdes, nas chamas de torturas materiais, se julgais que isso impede que pratiqueis o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isso não impede de renascerdes aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser. Apesar de não quererdes, credes que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas. Mas, apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário e escrito em suas camadas geológicas. Estais convencidos de haver Josué feito parar o Sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a Terra que gira. Dizeis que a data da vida do homem à Terra não vai além de 6.000 anos. Isto, porém, não priva que os fatos vos contradigam. Né? Então, mesmo que hajam esses dogmas religiosos, mas se os fatos provam que a coisa não é bem assim, né? Você fala que o mundo foi feito em 6 dias e a Terra prova que é impossível, né, se ter feito todo esse progresso aí, ter se passado por tantas coisas que estão gravadas, como ele fala aqui, nas camadas geológicas da Terra, né? Isso são fatos, estão lá, não tem que argumentar. Mas se, crendo que o mundo foi feito em 6 dias, crendo que existe o fogo do inferno, em todas essas coisas, o ser humano se tornar melhor, isso é o mais importante. A crença na forma como o mundo foi feito, ou se Adão realmente foi o primeiro homem ou não, isso é secundário, né? E que direis se um dia a geologia demonstrar por traços patentes a anterioridade do homem, como já tem demonstrado tantas outras coisas, né? Então, realmente, aqui falo, né, hoje em dia nós já sabemos de fósseis, né, de ossadas humanas encontradas aí com idades bem acima do tempo assinalado aí, que a gente tinha noção antigamente, né? Então, o homem já pisou na Terra há mais de 10.000 anos. Então, realmente ficaria difícil de se crer nisso, né? Tendo tantas provas, né? Então o primeiro homem foi realmente Adão, né? A Terra foi feita em 6 dias, então são respostas que a ciência está comprovando que não são da forma como nós apenas tínhamos a noção com base nos ensinamentos religiosos. Mas isso não faz da religião mentirosa e não faz da Bíblia mentirosa. Apenas a forma de se contar a história é que leva a gente a interpretar. Em cada época da humanidade nós temos um ponto de vista e um modo de crer, mas isso não afasta de nós a ideia de que a religião não deve ser seguida, não deve ser respeitada. Pelo contrário, ela ensina que Deus é amor, e isso é fundamental. Crede, pois, em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do diabo, se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. Isso aqui é o importante. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Isso é fundamental, né? Vamos mais adiante, então, para a gente não ter tanta leitura e tanta conversa minha aqui e não sobrar tempo para nossos comentários no grupo, né? Então vamos mais adiante assim.
Deus que pune enquanto o culpado persiste no mal e concede-lhe graça desde que ele volte ao bom caminho. Então essa é a doutrina das penas eternas, né? Então se o homem pode se melhorar, ele já não precisa manter-se na eternidade das penas. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Não, são os espíritos que ensinam e provam, pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, pois que são eles mesmos quem nos vêm descrever seus próprios sofrimentos. E este quadro nos toca mais que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isto é possível, que assim deve ser, e essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador filósofo pode aceitá-lo porque nele nada repugna à razão. Quer dizer, então o que seria, olha que diferença, né? Pelo pecado de uma existência, a gente passar a eternidade no fogo do inferno e não ter mais nenhuma possibilidade de se acertar, pode se arrepender que não vai ter jeito. Isso entra em contraste com o Deus de amor, com o Deus de bondade, né? É óbvio que nós precisamos entender que não é desse jeito que as coisas funcionam, né? Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moça o medo do inferno, como lhes era pintado. Então, a gente tinha muito medo do inferno porque passa a ser uma coisa ilógica, né? Eu fazendo um pouco de bem e meia dúzia de mal, eu vou merecer o fogo do inferno, então não vai ter jeito. Então muita gente pensa, então eu vou continuar fazendo mal mesmo, pelo menos eu vou continuar vivo. Então o medo, essa foi uma pedagogia que não funcionou, né? E infelizmente ela não funciona, ela não educa, ela amedronta, ela faz serviçais, mas ela não educa e ela não esclarece a questão do medo, né? E aí o padre prossegue. Admitindo-se esse raciocínio, não julgais que o vulgo precisa de imagens mais impressionantes antes que de uma filosofia que ele não pode compreender? Aí Kardec diz, é isso um erro que tem lançado mais de um homem no materialismo, ou pelo menos afastado mais de um homem da religião. Chega o momento em que essas imagens não impressionam mais, e então aqueles que não aprofundam as coisas, não aceitando uma parte, rejeitam o todo, porque dizem eles, se me ensinaram como verdade incontestável um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura, pela realidade, quem me afiança que o resto seja verdade? Né? Se você, no universo de 10 questões, né, se descobre que 6 delas estão erradas, então realmente a sua credibilidade cai por terra. Mesmo que as outras 4 possam estar certas, mas já caiu a credibilidade. E é isso. Então, se a religião tem pontos certos, mas se aponta caminhos errados, então realmente perde a credibilidade. Fica difícil de se seguir um caminho, né, vendo que as informações que fazem chegar a ele são, né, pontuadas de erro. Se pelo contrário a razão crescendo nada tem a repelir, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e ela deseja ficar estacionária. Comete um erro de época quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e as torturas eternas. Então, realmente, né, fica para trás a religião. Ficou essa doutrina, vai ficando para trás. Ah, mas as pessoas seguem, claro, com certeza, as pessoas precisam
de um alento, precisam de alguma palavra de carinho, precisam de sentir uma fé, de cantar um hino, precisam de se aglomerar, de se aproximar, é aglomerar mesmo, né? Hoje essa palavra está até meio, na época que a gente está vivendo, ela se tornou até meio criminosa aí, mas as pessoas precisam se agregar, se juntar, né? A família, né? Seguir, ali mesmo que ela não leve tanta fé naquela pregação, mas só o fato dela estar espiritualmente envolvida naquela pregação, naquele ambiente, naquela frequência em que outros também estão conectados, isso já é um alento para o coração. Pois quando ela sair dali, ela não vai entender, eu não estou com medo do inferno, não tenho preocupação quanto a isso não, mas eu quero ir na igreja para me sentir melhor, para fazer o bem, para doar uma moeda, para doar um dinheiro, para ajudar na construção, no aumento daquela igreja, para me sentir melhor. Isso eu estou falando do ser humano comum, consciente dos seus deveres sociais. Não estou falando daquele que vai lá para barganhar, né, para trocar de carro, para arrumar um cargo melhor. Não, eu quero entrar naquela igreja porque eu quero ficar rico. Não é com esse sentimento. Isso aí não vai levar espiritualmente a um bom lugar. Mas aquela fé que é maior do que a razão, ela sim pode ser respeitada, deve ser respeitada. Agora, o quanto aqueles irmãos vão estar ali apenas querendo estudar, se aprofundar as questões, aí já é um outro caso. Agora, na doutrina espírita, os seus adeptos procuram o raciocínio, procuram a lógica dos fatos, procuramos compreender, crer, mas saber por que está crendo. Aí, se eu falo que a vida continua, eu quero saber como é lá, qual é o endereço de lá onde ela continua, e se continua vivo, me dá uma notícia, me fala alguma coisa. Então, a doutrina espírita tem tem essa profundidade de esclarecer e não ter medo da razão, não ficar com medo da ciência vencê-la. Esse é o grande ponto a considerar, né? Pessoal, então, vamos partir para o grupo de estudo. Agradecemos a todos, que a paz de Deus nos envolva e nos abençoe e possamos continuar esse estudo e seguir adiante aí. Um abraço a todos, vamos lá, vamos continuar aí, que Deus nos abençoe com mais uma noite de estudo e muitas bênçãos, que assim seja.